Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. O último metrô. O metrô sempre foi meu refúgio. Nas noites em que o trabalho no escritório de advocacia se estendia além das horas normais, eu encontrava conforto no ritmo monótono dos vagões, no anonimato entre dezenas de rostos cansados como o meu. Havia algo quase meditativo em ser transportado pela escuridão dos túneis, observando o jogo de luzes e sombras nas paredes de concreto. Naquela sexta-feira, saí do escritório às 23h40. Uma reunião de última hora com clientes internacionais havia se estendido muito além do planejado. Estava exausto, com a mente entorpecida por horas de negociações contratuais. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e desabar na cama. A estação Sé estava quase deserta quando desci as escadas. Apenas alguns retardatários como eu, apressados para pegar o último trem da noite. Consultei o painel eletrônico. 23h47. O último metrô para a Zona Leste partiria às 23h55. Tinha tempo suficiente. Sentei-me em um dos bancos da plataforma, massageando as têmporas para aliviar a dor de cabeça que começava a se formar. Foi quando notei o homem, ele. Estava parado no extremo oposto da plataforma, perfeitamente imóvel. Usava um terno cinza antiquado, com colete e gravata, como se tivesse saído diretamente dos anos 1950. Seu rosto estava parcialmente oculto pela sombra de um chapéu de feltro, mas pude perceber que ele me observava fixamente. Desviei o olhar, desconfortável. São Paulo está cheia de pessoas estranhas, especialmente à noite. Melhor não fazer contato visual. Quando olhei novamente, ele havia se aproximado. Não o vi se mover, mas agora estava a apenas 3 bancos de distância, ainda me encarando. Seu rosto continuava nas sombras, mas havia algo errado com sua postura. Como se seus membros fossem ligeiramente longos demais para seu corpo. Um calafrio percorreu minha espinha. Levantei-me e caminhei para o outro extremo da plataforma, fingindo verificar o mapa da linha. Pelo canto do olho, vi que ele não se moveu. O painel eletrônico atualizou. 23h52. Outros passageiros começaram a se reunir na plataforma. Um casal, de jovens, um segurança uniformizado, uma senhora idosa com sacolas de compras. Sua presença me tranquilizou. Em grupo, o homem estranho parecia menos ameaçador. O som distante do trem chegando ecoou pelo túnel. Luzes começaram a iluminar as paredes escuras. Instintivamente, olhei para o homem de terno cinza. Ele havia desaparecido. As portas se abriram, com um sibilo pneumático. Entrei rapidamente, escolhendo um assento próximo a outros passageiros. O vagão estava mais vazio que o normal para um último trem, mas ainda havia umas 15 pessoas espalhadas pelos assentos. Quando as portas estavam prestes a se fechar, ele entrou. O homem de terno cinza deslizou para dentro do vagão no último segundo possível, movendo-se com uma fluidez perturbadora. Escolheu um assento diretamente à minha frente, cruzando as pernas em um movimento mecânico, quase ensaiado. Sob as luzes fluorescentes do vagão, finalmente pude ver seu rosto. E imediatamente desejei não ter visto. Sua pele era pálida demais, com uma qualidade cerosa que lembrava mais plástico do que carne humana. Os olhos eram grandes, ligeiramente desalinhados e completamente negros, sem distinção entre íris e pupila, mas o mais perturbador era seu sorriso. Amplo demais, revelando dentes perfeitamente uniformes, como se tivessem sido desenhados por alguém que apenas ouviu falar sobre sorrisos humanos, mas nunca viu um de verdade. Ele não piscava, não respirava, apenas sorria e me observava. O trem iniciou sua jornada, mergulhando nos túneis escuros. Tentei me concentrar no meu celular, mas não havia sinal nas profundezas do metrô. Quando levantei os olhos novamente, notei algo ainda mais perturbador. Todos os outros passageiros haviam desaparecido. Meu coração disparou. Era impossível. Segundos atrás, o vagão tinha pelo menos 15 pessoas. Agora, éramos apenas eu e o homem de terno cinza. Onde estão todos?
murmurei, mais para mim mesmo do que esperando uma resposta. O homem inclinou levemente a cabeça, como um pássaro curioso. Seu sorriso não vacilou. Eles desceram. Respondeu com uma voz que soava como várias vozes sobrepostas, algumas graves, outras agudas, todas ligeiramente desincronizadas. Não notou as paradas? Não havia paradas. Estávamos viajando continuamente desde que deixamos a estação Sé. Eu teria notado se o trem tivesse parado. Estamos entre a Sé e a Pedro II, falei, tentando manter a voz firme. Não houve paradas. Seu sorriso ampliou-se impossivelmente, esticando-se além dos limites do que um rosto humano permitiria. Há muitas paradas que não estão nos mapas oficiais, disse ele, agora com uma única voz, profunda e ressonante. Paradas para passageiros especiais. Olhei pela janela, esperando ver as familiares paredes de concreto do túnel. Em vez disso, vi apenas escuridão absoluta. Não o breu normal dos túneis, mas um vazio completo, como se estivéssemos viajando através do nada. Quem é você? Perguntei a voz trêmula. Um passageiro como você. Ele ajustou a gravata com dedos longos demais, articulados em lugares errados. Embora eu viaje há muito mais tempo. O trem começou a desacelerar, embora não houvesse nenhuma estação visível pela janela. Apenas aquela escuridão impenetrável. Esta não é sua parada, disse o homem, como se lesse meus pensamentos. Ainda não. O trem parou completamente. As portas se abriram para o vazio. Não havia plataforma, não havia luzes, apenas aquela escuridão absoluta que parecia pulsar como algo vivo. E então, eles começaram a entrar. Figuras humanoides, mas claramente não humanas, embarcaram silenciosamente. Tinham a mesma qualidade serosa do homem de terno, mas seus corpos eram ainda mais errados. Membros em proporções impossíveis, articulações extras, alguns com características que meu cérebro se recusava a processar completamente. Todos usavam roupas de épocas diferentes, vestidos vitorianos, ternos dos anos 20, moda dos anos 70, alguns em trajes contemporâneos. Todos se moviam com aquela mesma fluidez perturbadora, como se deslizassem em vez de caminhar. Ocuparam os assentos vazios sem fazer barulho, alguns me observando com olhos que variavam do completamente negro ao branco leitoso, sem pupilas. Nenhum falava. Alguns sorriam daquele mesmo modo artificial. As portas se fecharam e o trem voltou a se mover. Passageiros do último metrô, explicou o homem de terno cinza, gesticulando para os novos ocupantes. Aqueles que perderam suas paradas permanentemente. Minha garganta estava seca demais para responder. Tentei me levantar, mas descobri que não conseguia mover as pernas. Não estava paralisado por alguma força sobrenatural. Era puro terror, que me mantinha imóvel. Não se preocupe, continuou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você ainda tem sua parada aguardando. A menos que escolha ficar conosco, é claro. Sempre há espaço para mais um no último metrô. Uma mulher usando um vestido dos anos 1980, sentada ao meu lado, virou-se para mim. Seu rosto tinha a beleza artificial de um manequim, com olhos completamente brancos. Fiquei, sussurrou ela, sua voz soando como papel sendo rasgado. É mais fácil do que voltar. Voltar para onde? Consegui perguntar. Para a vida, respondeu o homem de terno. Com todas as suas complicações, responsabilidades, dores. Aqui é simples, apenas a jornada eterna. Comecei a entender o horror da situação. Estes não eram monstros ou alienígenas, eram pessoas. Pessoas que, de alguma forma, haviam sido capturadas por este trem fantasma, transformadas em algo que não era nem vivo nem morto, condenadas a viajar eternamente pelas entranhas da cidade. Não pertenço aqui, falei, encontrando alguma coragem. Tenho que descer na próxima estação. O homem de terno riu, um som como vidro quebrando. A próxima estação? Sim, suponho que você ainda possa descer lá. Mas tem certeza que é o que deseja?
Sua vida é realmente tão satisfatória? Trabalho interminável, solidão, a mesma rotina dia após dia. Ele sabia demais sobre mim. Como se tivesse acesso aos meus pensamentos mais íntimos, às minhas inseguranças mais profundas. Todos aqui fizeram uma escolha, continuou ele. Alguns conscientemente, outros não. No momento crucial, quando o trem parou na estação limítrofe entre os mundos, eles hesitaram. Essa hesitação foi suficiente. O trem começou a desacelerar novamente. Pela janela, vi luzes fracas emergindo da escuridão. Uma estação estava se materializando, mas não era como nenhuma estação que eu conhecia. A arquitetura era antiga, com azulejos desgastados e placas em um português antiquado. Figuras nebulosas esperavam na plataforma, suas formas indistintas como fotografias desfocadas. Estação Memória, anunciou o homem de terno. Você pode descer aqui, se quiser, reviver seus momentos mais preciosos e também os mais dolorosos, eternamente. As portas se abriram. Um cheiro de terra úmida e flores murchas invadiu o vagão. As figuras na plataforma estenderam mãos translúcidas em minha direção, rostos familiares emergindo da névoa. Meus pais, já falecidos. Meu primeiro amor, amigos perdidos ao longo dos anos. Por um momento, senti o impulso irresistível de levantar e ir até eles. Mas algo me deteve, a percepção de que não eram realmente eles, apenas sombras, memórias distorcidas. Não, falei firmemente. Esta não é minha parada. O homem, de terno, assentiu, quase com aprovação. As portas se fecharam, deixando os fantasmas para trás. O trem continuou sua jornada através da escuridão. Parou em outras estações igualmente impossíveis. Estação Desejo, onde vi versões alternativas da minha vida, caminhos não tomados. Estação Medo, onde meus terrores mais profundos ganhavam forma física. Estação Esquecimento, uma plataforma branca e estéril, onde nada existia além do vazio. Em cada parada, alguns dos passageiros não humanos desciam, enquanto outros embarcavam. Apenas o homem de terno permanecia constante, observando minhas reações com aqueles olhos, negros e vazios. Após o que pareceu uma eternidade, o trem começou a desacelerar mais uma vez. Pela janela, vi luzes familiares, concreto, os azulejos reconhecíveis do metrô de São Paulo. Parece que chegamos à sua parada, disse o homem de terno, soando quase desapontado. Estação Realidade. Não é a mais interessante, mas é a sua... por enquanto. O trem parou completamente. Pelas janelas, vi a estação Pedro II, normal e sólida. Alguns passageiros aguardavam na plataforma. Pessoas reais, não as sombras ou criaturas das outras estações. As portas se abriram com o familiar. Sibilu pneumático. Esta é sua última chance, disse o homem de terno, inclinando-se para a frente. Pode descer e retornar à sua vida, ou permanecer conosco e descobrir para onde o último metrô realmente vai. Levantei-me lentamente, minhas pernas tremendo com o esforço. A plataforma da Pedro II nunca pareceu tão convidativa. Real, sólida, normal. Dei um passo em direção à porta. O homem de terno não fez nenhum movimento para me deter. Mas seu sorriso ampliou-se novamente. Antes de decidir, disse ele, talvez deva saber o que o aguarda lá fora. Com um gesto fluido de sua mão alongada, as imagens começaram a se formar no ar entre nós, como uma projeção holográfica, mas sólida e tridimensional. Vi meu apartamento vazio, a correspondência acumulada na porta. Vi meu chefe no escritório, anunciando minha substituição após meu desaparecimento inexplicável. Vi amigos e familiares em meu funeral, um caixão vazio sendo baixado à terra. Quanto tempo acha que esteve neste trem? Perguntou ele, sua voz agora gentil, quase compassiva. Algumas horas, respondi incerto. O tempo flui de maneira diferente no último metrô. Lá fora, 3 meses se passaram desde que você embarcou na estação Sé. Recuei, chocado. Impossível. Estamos viajando há algumas horas no máximo.
O tempo é relativo, respondeu ele, dando de ombros. Especialmente nos limites entre realidades. Para você, foram horas. Para o mundo, foram meses. Sua vida lá fora já seguiu em frente. Você é apenas mais uma estatística de pessoa desaparecida na grande cidade. As imagens continuavam a se formar e dissolver no ar. Meu apartamento sendo esvaziado, meus pertences embalados e armazenados. Minha existência sendo gradualmente apagada do mundo dos vivos. Se descer agora, terá que explicar onde esteve todo esse tempo. E quem acreditaria na verdade? Você seria considerado louco, ou pior, um criminoso que forjou o próprio desaparecimento. Suas palavras penetraram fundo. Ele estava certo. Como explicaria 3 meses de ausência? Quem acreditaria em trens fantasmas e estações impossíveis? Dei um passo para trás, afastando-me da porta. O sorriso do homem de terno se alargou ainda mais. Uma escolha sábia, murmurou. Poucos têm a coragem de aceitar a verdade. As portas começaram a se fechar. Através da abertura cada vez menor, vi os passageiros na plataforma. Pessoas normais, vivas, seguindo com suas vidas cotidianas, inconscientes do horror que viajava sob seus pés todas as noites. Foi então que notei algo nos rostos dos passageiros na plataforma. Um detalhe sutil, mas inegável. Nenhum deles tinha olhos. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas pele lisa. Ainda assim, eles se moviam normalmente, conversavam, consultavam seus celulares, como se enxergassem perfeitamente. O que é isso? Perguntei, apontando para a plataforma, enquanto as portas se fechavam. O que há de errado com eles? O homem de terno inclinou a cabeça, confuso. Pela primeira vez, seu sorriso vacilou. Do que está falando? São apenas pessoas comuns. Elas não têm olhos, exclamei. Um murmúrio percorreu o vagão. Os outros passageiros não humanos trocaram olhares, alguns parecendo alarmados. Ele ainda consegue ver a verdade, sussurrou a mulher do vestido dos anos 80. Não está completamente convertido. O homem de terno se levantou abruptamente, sua altura parecendo maior do que antes, quase tocando o teto do vagão. Isso é inesperado, disse ele, sua voz agora uma cacofonia de tons discordantes. Você deveria estar mais suscetível à influência do último metrô. As portas se fecharam completamente e o trem começou a se mover. Mas algo havia mudado. A confiança do homem de terno estava abalada. Ele não esperava que eu percebesse a falsidade da realidade que estava tentando me vender. O que é este lugar realmente? Exigi saber, encontrando uma coragem que não sabia possuir. O que são vocês? O homem de terno recuou ligeiramente, seu rosto seroso se contorcendo em uma expressão que poderia ser interpretada como preocupação. Somos coletores, respondeu finalmente. Coletores de almas perdidas, de consciências à deriva, aqueles que hesitam entre mundos, entre decisões, entre vidas. E o trem? Uma manifestação, um veículo entre estados de existência. Chamamos de muitas formas ao longo dos séculos: a barca de Caronte, a carruagem sem cabeça, o trem fantasma, sempre adaptado à época e à cultura. Enquanto ele falava, notei algo extraordinário. O vagão ao nosso redor estava mudando. Suas paredes modernas de metal se transformando em madeira antiga, depois em algo que parecia feito de osso e cartilagem, depois em pura luz geométrica, antes de retornar à aparência do metrô de São Paulo. Vocês se alimentam do medo, percebi subitamente. Da hesitação, da dúvida. O homem de terno fez uma reverência irônica. Perspicaz. Sim, sustentamo-nos da energia gerada pela indecisão humana, pelo momento de suspensão entre escolhas. Quanto mais forte a dúvida, mais nutritiva a energia. E as estações. Manifestações de seus próprios desejos e medos. Criamos o que você espera ver, o que teme encontrar, o que secretamente deseja. O trem estava desacelerando novamente. Pela janela, vi não uma estação, mas um turbilhão de cores e formas,
como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Chegamos ao términus, anunciou o homem de terno, sua voz agora solene. O fim da linha. Poucos passageiros chegam tão longe. As portas se abriram para o caos colorido além. Não havia plataforma, apenas aquele redemoinho de realidade fragmentada. Aqui é onde fazemos nossa oferta final, disse ele. Você pode se juntar a nós, tornar-se um coletor, viajar eternamente no último metrô. Ou pode saltar para o desconhecido e encontrar seu próprio caminho de volta à realidade. Os outros passageiros não humanos observavam em silêncio, seus rostos serosos agora revelando uma emoção que parecia quase inveja. Eles não têm essa escolha, explicou o homem de terno, notando meu olhar. Renderam-se completamente. Perderam a capacidade de ver através das ilusões, como você fez na estação Pedro II. Aproximei-me da porta aberta, sentindo o puxão do vórtice de realidade. Não havia garantia de que encontraria o caminho de volta à minha vida. Poderia acabar em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer realidade. Mas a alternativa era a eternidade. Como um deles, um coletor sem alma, alimentando-se do medo e da indecisão de outros. Escolha sabiamente, disse o homem de terno, estendendo sua mão alongada. Uma vez que salte, não podemos garantir onde aterrissará. Olhei para sua mão, depois para o caos além das portas. A decisão mais importante da minha existência. Então, sem hesitação, saltei. A sensação foi de queda livre através de camadas de realidade. Cores, sons, sensações, memórias, minhas e de outros, passavam por mim como um furacão de experiências sensoriais. Vividas inteiras se desenrolando em segundos, civilizações nascendo e morrendo em instantes, universos se expandindo e contraindo como respirações cósmicas. E então, impacto. Abri os olhos para encontrar-me deitado no chão frio de uma estação de metrô. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado, mas estava intacto. Levantei-me lentamente. Desorientado. Estação Sé. Vazia e silenciosa. Consultei meu relógio. 5h17 da manhã. As primeiras composições começariam a circular em breve. Verifiquei. Meu celular. A data mostrava que apenas algumas horas haviam se passado desde que entrei no último metrô. Não 3 meses. Não uma eternidade. Cambaleei até a saída, passando por funcionários que começavam seu turno. Eles me olharam com curiosidade. Um homem de terno amassado, aparência exausta, saindo da estação antes mesmo do primeiro trem. O ar fresco da manhã nunca pareceu tão doce. O céu começava a clarear no horizonte, prometendo um novo dia. Um dia normal, na realidade normal. Nos meses que se seguiram, pesquisei obsessivamente sobre o fenômeno que havia experimentado. Encontrei histórias similares em várias culturas, relatos de trens fantasmas, veículos que cruzavam as fronteiras, entre mundos, coletores de almas que se alimentavam do medo e da indecisão. Descobri também que não estava sozinho em minha experiência. Em fóruns obscuros da internet, encontrei outros sobreviventes do último metrô. Pessoas que, como eu, haviam saltado para o desconhecido e encontrado o caminho de volta. Cada um com sua própria versão da história, mas com elementos comuns inegáveis. Mudei meus hábitos. Nunca mais peguei o último metrô. Na verdade, raramente uso o transporte subterrâneo agora, preferindo caminhar ou usar táxis, mesmo que isso signifique gastar mais ou levar mais tempo. Mas a mudança mais profunda foi interna. Aquela experiência me ensinou o valor da decisão, da certeza. Os coletores se alimentam da hesitação, da dúvida. Agora, encaro cada escolha com convicção, cada encruzilhada com determinação. Às vezes, tarde da noite, passo propositalmente perto de estações de metrô. Observo as pessoas saindo do último trem e me pergunto quantas realmente chegaram ao seu destino pretendido. Quantas estão apenas vivendo uma ilusão criada pelos coletores? E ocasionalmente, muito raramente, vejo alguém que parece desorientado, olhando ao redor como se não reconhecesse o mundo. Alguém que, como eu, talvez tenha saltado do terminus e encontrado o caminho de volta. Quando nossos olhares se cruzam,
há um reconhecimento mútuo. Um conhecimento compartilhado do que existe nas profundezas, nos espaços entre estações, no último metrô que nunca realmente chega ao fim. Se você está lendo isto, considere um aviso. Verifique o horário antes de embarcar no metrô tarde da noite. E se perceber um homem de terno cinza antiquado, observando-o da plataforma, com um sorriso amplo demais e olhos completamente negros, corra. Pegue um táxi. Caminhe. Durma na estação se for preciso. Mas nunca, jamais, embarque no último metrô.